Você já imaginou um lugar que simplesmente desapareceu da face da Terra? Cidades inteiras que foram engolidas pela selva, soterradas por desertos ou submersas no oceano. Algumas delas são apenas lendas que atravessaram os séculos, enquanto outras têm evidências concretas de que um dia existiram. Civilizações inteiras podem ter desaparecido, mas seus mistérios permanecem. Hoje, vamos embarcar em uma jornada pelas cidades perdidas mais enigmáticas do mundo e explorar as histórias fascinantes que a cercam. Prepare-se, porque essa viagem pelo desconhecido vai desafiar tudo o que você achava saber sobre o passado. Primeira cidade, Atlântida, o continente submerso. Se existe uma cidade perdida que captura a imaginação de exploradores e historiadores há séculos, essa cidade é Atlântida. O primeiro relato sobre ela vem do filósofo grego Platão, há mais de 2.300 anos. Segundo ele, Atlântida era um império poderoso, com tecnologia avançada, edifícios magníficos e uma sociedade extremamente desenvolvida. Mas sua arrogância e busca pelo poder teriam levado os deuses a castigá-los, afundando a cidade no oceano em um único dia e noite. Muitos acreditam que Atlântida nunca passou de um mito criado por Platão para ilustrar uma lição moral. Mas há aqueles que buscam evidências de sua existência. Alguns estudiosos sugerem que Atlântida pode ter sido inspirada na civilização minoica, que floresceu na ilha de Creta e foi devastada por um tsunami após a erupção do vulcão de Santorini. Outros acreditam que seus restos podem estar em algum ponto do Oceano Atlântico ou mesmo no Mediterrâneo. Seja como for, a busca pela verdadeira Atlântida continua. E se um dia ela for encontrada, pode mudar completamente o que sabemos sobre a história humana. Segunda cidade, Eldorado, a cidade de ouro escondida na selva. Imagine uma cidade inteira feita de ouro, onde ruas e templos brilhavam à luz do sol. Esse foi o sonho que impulsionou algumas das expedições mais ousadas da história. A lenda de Eldorado começou com os conquistadores espanhóis no século XVI. Segundo os relatos indígenas, existia um reino riquíssimo em algum lugar da América do Sul, governado por um rei que se cobria de pó de ouro antes de mergulhar em um lago sagrado. Com essa história em mente, exploradores como Gonzalo Pizarro e Sir Walter Raleigh dedicaram suas vidas a encontrar essa cidade. Mas, apesar de todas as tentativas, Eldorado nunca foi achada. Alguns acreditam que a lenda pode ter sido inspirada nos povos indígenas da Colômbia, que realizavam rituais no lago Guatavita, jogando ouro como oferenda aos deuses. Outras teorias sugerem que ruínas ainda não descobertas na Amazônia podem esconder segredos sobre essa cidade lendária. E se Eldorado nunca foi apenas um mito? E se sua riqueza ainda estiver oculta em meio à floresta, esperando para ser revelada? Terceira cidade, Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas. Diferente de outras cidades perdidas, Machu Picchu é uma cidade real, redescoberta apenas no século XX. Mas sua história ainda está envolta em mistério. Construída pelos Incas a mais de 2.400 metros de altitude, essa cidade permaneceu oculta nas montanhas do Peru por séculos. Quando os espanhóis conquistaram o Império Inca, Machu Picchu foi abandonada, e a selva cobriu, protegendo-a do esquecimento. Até hoje, os pesquisadores não sabem ao certo qual era seu propósito. Alguns acreditam que era um refúgio real para os governantes incas, outros dizem que servia como um observatório astronômico, alinhado com eventos celestes. O mais impressionante é a engenharia da cidade. As pedras gigantes que formam seus templos e muros foram encaixadas com precisão milimétrica, sem o uso de argamassa. Como os incas conseguiram essa façanha sem tecnologia moderna? Estariam eles mais avançados do que imaginamos? Quarta cidade, Dvarka, a cidade submersa da Índia. Na mitologia hindu, a cidade de Dvarka foi construída pelo deus Krishna e era um local de extrema riqueza e beleza. Mas, após a morte de Krishna, a cidade teria sido engolida pelo mar, desaparecendo para sempre. Por muito tempo, acreditou-se que essa era apenas uma lenda. Mas nos anos 2000, arqueólogos encontraram estruturas submersas no Golfo de Camfa, na costa da Índia. Algumas dessas ruínas têm mais de 9.000 anos de idade, o que significa que poderiam ser anteriores às primeiras grandes civilizações conhecidas, como a Suméria e a egípcia. Se as ruínas realmente forem de Dvarka, isso pode mudar completamente nossa compreensão da história antiga. Poderia essa cidade ser a prova de que a mitologia esconde verdades muito mais profundas? Quinta cidade, Namadol, a cidade misteriosa no meio do oceano. No meio do Oceano Pacífico, na ilha de Pohnpei, existem ruínas impressionantes conhecidas como Namadol. Esse local é formado por uma série de ilhotas artificiais, conectadas por canais, sendo frequentemente chamado de a Veneza do Pacífico. O mais intrigante sobre Namadol é sua construção. As estruturas são feitas de enormes blocos de basalto, algumas pedras pesando até 50 toneladas. O problema? Os povos da época não tinham tecnologia para erguer e transportar pedras tão pesadas. As lendas locais falam que a cidade foi construída por gigantes ou por meio de poderes sobrenaturais. Até hoje, arqueólogos não conseguem explicar como essas pedras foram movidas e empilhadas.
Namadol continua sendo um dos maiores mistérios da arqueologia. Sexta cidade, Thule, o reino perdido no Ártico. Desde a antiguidade, navegadores gregos e romanos falavam de uma terra misteriosa chamada Thule, localizada no extremo norte do mundo. Diziam que lá o sol nunca se punha no verão e que o inverno era uma escuridão interminável. Exploradores modernos tentaram identificar Thule como sendo a Groenlândia, partes desconhecidas do Ártico ou até mesmo a Islândia. Mas o verdadeiro local dessa cidade nunca foi confirmado. Poderia Thule ser um dos últimos vestígios de uma civilização avançada esquecida pelo tempo? O mundo está repleto de mistérios que ainda não foram resolvidos. Muitas dessas cidades podem ter sido apagadas pelo tempo, mas suas histórias permanecem vivas. Será que ainda há cidades perdidas esperando para serem descobertas? Ou será que algumas delas já foram encontradas, mas ainda não compreendemos sua verdadeira importância? Qual dessas cidades você acha mais fascinante? Deixe nos comentários. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no Portal do Explorador, deixar o like e ativar o sininho para mais mistérios do passado. Nos vemos na próxima exploração.